Após anos de intensa vida pública e desafios implacáveis, Bolsonaro sentia um peso diferente sobre seus ombros. Não era apenas o cansaço da política, dos embates diários ou das injustiças que dizia ter sofrido. Era algo mais profundo, uma inquietação na alma, uma necessidade de se reconectar com aquilo que sempre foi seu alicerce, a fé. Olhando para o mar, numa manhã silenciosa no Rio de Janeiro, sentiu que Deus o chamava para um momento de reflexão. Ele sempre acreditara que sua jornada era guiada por um propósito maior, mas agora parecia que precisava de respostas mais claras. Talvez fosse o momento de se afastar por um tempo, de buscar silêncio e discernimento. Foi então que ouviu falar de um retiro espiritual, um lugar reservado, onde poderia encontrar a paz e fortalecer seu espírito. Sem hesitar, decidiu que iria. O local escolhido ficava numa região tranquila do interior de São Paulo, rodeado por natureza, longe dos holofotes da imprensa e do burburinho das redes sociais. Ao chegar, percebeu que a simplicidade do ambiente contrastava com a intensidade de sua vida. As paredes brancas da pequena casa de retiros pareciam guardar segredos de milhares de peregrinos, que, assim como ele, buscavam sentido e direção. Não havia luxo, apenas silêncio e oração. Nos primeiros dias, Bolsonaro se dedicou a momentos de reflexão profunda. Caminhava pelos jardins, lia trechos da Bíblia, assistia a missas, e tentava se desligar das preocupações mundanas. Mas sua mente ainda estava agitada. Ele lembrava dos desafios que enfrentou, Das Streikos. Dos momentos de solidão. das acusações que sofreu. Tudo isso fazia com que seu coração se apertasse. Como seguir em frente, sem entender os propósitos divinos por trás de tudo? Em uma das noites mais difíceis, ajoelhado diante do altar, ele rezou com fervor. Pediu um sinal. Meu Deus, eu fiz tudo certo. Eu segui o caminho que o Senhor traçou para mim. Por que tantas provacoes? As palavras saíam carregadas de emoção. Ele sentia a necessidade de um direcionamento, algo que lhe mostrasse que ainda havia um propósito para a sua caminhada. Foi então que, no dia seguinte, soube que um religioso conhecido por sua sabedoria e espiritualidade estava chegando ao retiro. Frei Gelson. O nome lhe era familiar. Muitas vezes ouvirá falar desse frei, que tocava tantas almas com suas palavras e ensinamentos. Sentiu que aquele encontro poderia ter um significado especial. Quando finalmente se encontraram, Bolsonaro percebeu algo diferente nos olhos do frei. Havia serenidade, compreensão e uma força silenciosa. Bem-vindo, meu irmão, disse Frei Gilson, apertando sua mão com firmeza. Sinto que Deus tem algo a lhe dizer, e talvez eu possa ajudá-lo a compreender. Bolsonaro sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo lhe dizia que aquele retiro seria muito mais do que apenas um momento de descanso. Algo grandioso estava por vir. O vento frio da manhã passava entre as árvores do retiro, quando Bolsonaro se dirigiu à pequena capela onde Frei Gilson o esperava. O ambiente era simples, mas carregado de uma paz que parecia tocar a alma. O religioso, com seu hábito marrom e olhar sereno, sentava-se próximo ao altar, como se já soubesse da urgência daquela conversa. Bolsonaro se aproximou em silêncio. Não era um homem de muitas palavras, quando o assunto era sua vida interior. Mas sentia que, ali, diante daquele homem, poderia se abrir sem receios. Frei Gilson levantou os olhos e sorriu. Sente-se, meu irmão. Sei que sua alma busca respostas. O ex-presidente respirou fundo e obedeceu. Havia algo na presença daquele frei que o fazia sentir-se compreendido. Sem julgamentos. Padre, Bolsonaro começou, mas logo corrigiu. Quer dizer, frei, eu passei por muita coisa nos últimos anos. Sinto que lutei pelo que acreditava, que fiz o que era certo. Mas, às vezes, me pergunto por que Deus permite que aqueles que defendem a verdade enfrentem tantas provações. Frei Gilson inclinou levemente a cabeça, como se saboreasse suas palavras, antes de responder. Meu irmão, a história está repleta de homens que caminharam com Deus. E, por isso mesmo, enfrentaram as maiores batalhas. Moisés foi traído pelo próprio povo. Davi foi perseguido. Os profetas foram caluniados. Até o próprio Cristo carregou sua cruz sob escárnio e desprezo.
Quem escolhe o caminho da verdade não caminha sem adversidades. Bolsonaro abaixou o olhar, refletindo sobre aquilo. Sabia que sua trajetória havia sido marcada por desafios. Mas a comparação com figuras bíblicas o fez enxergar tudo sob uma nova perspectiva. Mas, como saber se ainda estou no caminho certo? E às vezes que falhei, que deveria ter feito mais ou de outra forma? Frei Gilson sorriu levemente e se aproximou, colocando uma mão firme sobre o ombro de Bolsonaro. Você ainda tem dúvidas, meu irmão? Quem age por amor à verdade nunca falha. A questão não é o que poderia ter feito diferente, mas o que ainda pode fazer. Sua missão não acabou. Essas palavras fizeram o coração de Bolsonaro disparar. Durante tanto tempo, sentirá que sua jornada havia sido interrompida à força, que estava perdido entre acusações e ataques. Mas, e se tudo aquilo fosse apenas uma parte do plano divino? Frei Gilson levantou-se e caminhou até a cruz que ficava no altar. Ficou alguns instantes em silêncio. Depois, olhou para Bolsonaro com profundidade. Existe um propósito para toda provação. Você pediu um sinal, e Deus o trouxe até aqui. Agora, a pergunta é: você está pronto para ouvir? Bolsonaro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que viria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: algo dentro dele começava a mudar. Nos dias que se seguiram, Bolsonaro mergulhou ainda mais fundo em sua jornada espiritual. O retiro, que antes parecia apenas um tempo de descanso, agora se tornava um lugar de transformação. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitia silenciar a mente e apenas ouvir. Frei Gilson guiava em orações e reflexões, contando histórias de santos e grandes líderes que enfrentaram adversidades, sem jamais duvidar de seu propósito. Um dos relatos que mais o marcou foi o de São Tomás, que permaneceu fiel à sua consciência e à sua fé, mesmo diante da perseguição e da morte. Ele poderia ter se curvado à pressão. Poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Mas sabia que sua missão não era agradar aos homens, e sim, permanecer firme diante de Deus, explicou Frei Gilson. Bolsonaro escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Ele se via naquela energia, nas pressões, na tentação de ceder, só para seguir o caminho mais confortável. Quantas vezes escolhera resistir, mesmo sabendo das consequências? Uma noite, enquanto caminhava sozinho pelo jardim do retiro, Bolsonaro sentiu uma inquietação profunda no peito. Levantou os olhos para o céu estrelado e fez uma prece silenciosa. Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? Foi então que lembrou das palavras de Frei Gilson. A questão não é o que poderia ter feito diferente, mas o que ainda pode fazer. No dia seguinte, durante uma missa na pequena capela, Frei Gilson percebeu a mudança no semblante de Bolsonaro. Ele já não parecia carregado pelo peso das dúvidas, mas determinado. Após a celebração, o frei se aproximou. Vejo que algo mudou dentro de você, meu irmão. Bolsonaro assentiu. Sim. Sinto que Deus ainda tem um plano para mim. E acho que estou pronto para seguir em frente. Frei Gilson sorriu, mas seu olhar permaneceu sério. Então esteja preparado. Porque quando se aceita um chamado, as provações não diminuem. Pelo contrário, elas se tornam ainda maiores. Bolsonaro sabia que aquilo era verdade. Mas, dessa vez, não sentiu medo. Sentiu-se fortalecido. Como se finalmente compreendesse que tudo o que havia enfrentado fazia parte de algo maior. Mas ele ainda não sabia que um sinal divino estava prestes a confirmar essa nova jornada. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre o retiro. O vento uivava entre as árvores. E trovões ressoavam pelo céu escuro. Bolsonaro não conseguia dormir. Sentado à beira da cama, observava a chuva batendo contra a janela, sentindo uma inquietação crescer dentro de si. Ele havia aceitado que sua missão ainda não tinha terminado. Mas, qual seria o próximo passo? O que exatamente Deus esperava dele? Sem conseguir encontrar paz, decidiu sair do quarto e caminhar até a capela. O corredor estava silencioso. Apenas o som da chuva preenchia o ambiente. Ao abrir a porta da capela, encontrou Frei Gilson ajoelhado diante do altar, em profunda oração. O frei ergueu os olhos e sorriu levemente ao vê-lo.
Deus sempre fala no silêncio, meu irmão. Bolsonaro caminhou lentamente até o altar e se ajoelhou ao lado do Frei. Ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença divina. Foi então que aconteceu. Um clarão atravessou o céu, iluminando o interior da capela por uma fração de segundo. E então veio o trovão, como se a própria terra tremesse. Mas Bolsonaro não sentiu medo. Pelo contrário, no instante em que a luz preencheu o ambiente, um calor tomou conta de seu peito. Uma certeza inabalável. Fechou os olhos. E naquele momento, compreendeu. Não era um simples relâmpago. Era uma resposta. Ele abriu os olhos e olhou para Frei Gilson, que observava com um olhar profundo. Você sentiu, não sentiu? Pergunto o Frei. Bolsonaro assentiu, sem precisar dizer nada. Deus te mostrou o que você precisava saber, continuou Frei Gilson. Sua missão continua. E você não estará sozinho. Naquele instante, Bolsonaro soube. Soube que não importavam as dificuldades, as perseguições ou as críticas. Ele ainda tinha um propósito. E nada o faria desistir. Na manhã seguinte, ao deixar o retiro, sentia-se renovado. O céu agora estava limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse levado consigo todas as suas dúvidas. Ao entrar no carro para voltar à sua vida, olhou uma última vez para o retiro e sussurrou: Obrigado, meu Deus. Entendi. E assim, com uma nova força dentro de si, Bolsonaro retornou. Não apenas à sua rotina, mas à sua missão. A batalha ainda não havia terminado. E ele estava pronto.